Boa noite. Nossa entrevista de hoje é com o economista Lucas Godeiro. E Sandra Rosado anuncia que não vai mais concorrer a cargo eletivo. O cenário político está no ar. Quinta-feira, semana passando, semana perto do fim. Estamos hoje aqui com o professor Lucas Godeiro. Ele é professor da UFESA, ele é diretor da Fundação Guimarães Duque, também da UFESA, economista. Vai conversar com a gente hoje sobre as primeiras falas, os primeiros anúncios, primeiras conversas do novo governo Lula em relação à economia. Uma das grandes expectativas desde a campanha eleitoral. Na própria campanha eleitoral a gente já tinha falado sobre o assunto e agora vamos ver na prática o que é que está acontecendo, qual é a avaliação que o especialista faz. Então manda sua pergunta, participe do programa através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Você participa com a gente, lembrando que hoje é quinta-feira, é dia de conversa de alpendre. Então você que já está ligado aqui na TCM, vai ficar ligado depois do cenário político. 8h15 da noite tem conversa de alpendre. Eu e Ivanildo Prachedes conversamos com Alisson Bezerra e Laurência Amorim. Dispensa apresentações para você que é nosso telespectador. Prefeito de Mossoró e presidente da Câmara Municipal de Mossoró. Olha, a gente falou da escolha dos nomes do novo secretariado com o prefeito Alisson, mas também falou da escolha do nome da filha que vem aí, a bebezinha do prefeito Alisson Bezerra e sua esposa Cíntia. A gente falou também sobre a paixão de Laurência Amorim pelo ciclismo. Sim, ele pratica esporte também, a gente falou sobre isso. Inclusive, ele e Ivanildo jogaram uma partida de sinuca que eu me recusei. Obviamente que eu não vou passar vergonha na frente de vocês. Mas teve também conversa sobre os planos dos dois para 2024. Teve também conversa sobre a relação política de Laurência Amorim com seu tio Bernardo Amorim, os projetos para estruturar melhor a cidade de Mossoró, de Alisson Bezerra. Então, tem muita conversa, tem conversa boa. No último bloco a gente vai inclusive falar sobre o último Conversa de Alpendre, que Sandra Rosado fez um anúncio de que vai deixar de concorrer a cargos, deixar de participar de eleições, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Conversa de Alpendre. Então hoje tem assunto. Olha, micro e pequenas empresas têm até o dia 31 de janeiro para aderirem ao Simples Nacional. O regime tem o intuito de facilitar o pagamento de tributos por pequenos empreendedores. O Simples Nacional é um regime que facilita o pagamento de tributos de micro e pequenos empreendedores. O sistema permite que as empresas paguem 8 diferentes impostos de uma única vez. A adesão ao Simples pode ser feita na abertura da empresa ou no início do ano. O Simples Nacional ele é um tipo de regime tributário. Hoje no Brasil nós temos 3 regimes tributários. E o que é um regime tributário? É a forma como a empresa ela vai recolher os tributos, ou seja, quais tributos ela vai pagar, quais impostos ela vai pagar e quanto. Então, o Simples, como o nome já diz, é um sistema simplificado de tributação. Então, as empresas que podem aderir ao Simples, que no caso são as micro e pequenas empresas, elas têm uma forma mais simplificada de recolher os tributos. Os pequenos negócios que já fizeram parte, mas foram excluídos do Simples, devem regularizar suas pendências e podem solicitar uma nova adesão também até o dia 31 de janeiro. Eles não podem, no entanto, estar com débitos com a Receita Federal e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Quem perder o prazo só vai poder solicitar a adesão ao Simples em janeiro de 2024. Por isso, os interessados devem procurar o quanto antes uma agência Sebrae para tirar dúvidas sobre o assunto e saber se atende ou não aos pré-requisitos para aderir ao regime. O empreendedor ele não consegue resolver sozinho. É muito importante que ele procure a ajuda de um profissional contábil, que é o profissional que vai conseguir tanto fazer essa opção pelo Simples Nacional, quanto também fazer um estudo de qual regime de tributação é melhor para um empreendedor. Caso você não tenha ainda um profissional contábil que te oriente para te dar essa informação, sobre a tributação da sua empresa, aqui no Sebrae nós também temos plantão com contador, que estão aqui disponíveis para realizar esse tipo de informação e tirar esse tipo de dúvida.
aí, então, se você tem dúvida, procura o Sebrae ou procura um contador, um profissional para tirar essa sua dúvida. Cresceu muito o número de microempreendedores durante esta pandemia, então deve ter muita gente interessada nessa questão e deve procurar o profissional, inclusive. E agora vamos falar sobre governo federal, novo governo federal, novos anúncios, novas medidas e tem muito burburinho também no ar. Professor Lucas Godeiro, muito obrigada mais uma vez por conversar com a gente aqui e para começar com a informação geral. Qual é a avaliação das primeiras falas, dessas primeiras 3 semanas do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação à situação econômica e os projetos econômicos para o Brasil? Boa noite, Carol. Boa noite a todos os telespectadores da TCM. É sempre um prazer vir aqui no cenário político mais uma vez. Nesses primeiros dias de governo, aí 19 dias, vai completar 20 amanhã, se observa ainda o conflito da parte política e a parte econômica. A parte econômica do ministro Haddad segue o discurso mais de responsabilidade fiscal, por incrível que pareça, ou seja, ao contrário do que o mercado esperava. O que pesa mais é justamente as falas do presidente, muitas vezes, e da parte política, como a mais recente que teve no encontro, tanto na entrevista ontem da Globo News, quanto em um encontro, uma reunião hoje que o presidente Lula teve com os reitores, né, das universidades federais e institutos federais. Foi a questão do Banco Central. Para contextualizar para o telespectador, o Banco Central hoje ele é independente, ou seja, o Roberto Campos Neto foi nomeado pelo presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele tem mandato até 2024, 2025, se não me falha a memória, e até esse período lá o Lula não pode tirá-lo do cargo, a não ser que haja mudanças na lei, enfim, mas na lei vigente ele não vai poder tirar. E o mercado gosta dessa questão do Banco Central independente, que inclusive é um modelo adotado dos Estados Unidos. Então, o último ruído que nós tivemos no mercado com relação às falas do presidente foi esse, mas no mais está até mais calmo do que o mercado meio que muitas vezes precificou, principalmente a questão fiscal, né? A questão de novas regras fiscais e da política fiscal do novo governo. Então, a independência do Banco Central, que foi criticada por Lula na entrevista, não, na verdade, ele disse que ser independente ou não altera nas definições e na política do Banco Central. Então, o mercado não enxerga assim. O mercado, Carol, não enxerga assim. Então, quando a gente tinha no Banco Central o Henrique Meirelles, no primeiro e segundo mandato do governo Lula, foi nesse ponto que ele quis tocar. Ele disse assim, Meirelles, toma conta lá da política monetária, que a gente chama o Banco Central. Ele toma conta da política monetária, que é a definição de taxa de juros, ou seja, da taxa Selic, para controlar a inflação. E realmente, naquela época, o Lula não interferiu no trabalho do Henrique Meirelles. Tanto foi uma das épocas de maior boom econômico no Brasil, seja de alta da bolsa, de queda do dólar. Já a gente prega um modelo, tem um exemplo contrário, que foi na época da presidente Dilma com o presidente do Banco Central, era o Alexandre Tombini. Então, assim, naquela época o mercado suspeitava que tinha interferência do governo federal na política monetária, ou seja, é como se a Dilma chegasse lá, Tombini, baixa a taxa de juros à força, mesmo que a inflação não esteja controlada, para trazer mais crescimento econômico. Lembrando, o maior juros, ele traz um menor crescimento econômico. Então, o mercado, por via das dúvidas, ele prefere a questão do Banco Central independente. Então, os mandatos são não coincidentes. Então, é como o Lula vai passar 2 anos com o Banco Central nomeado pelo ex-presidente Bolsonaro. Só a partir desse período que ele vai poder nomear outro presidente. Supondo que o Lula, vamos dizer, não seja mais presidente em 2026, aí o outro presidente que vier passará também mais 2 anos com um presidente de Banco Central nomeado por Lula. Em relação ao Fórum Econômico Mundial, Fernando Haddad já encerrou sua participação. Qual é a avaliação que se pode fazer? Foi positiva? Foi positiva para o mercado, né? A gente está falando pela ótica do mercado e não o que até viralizou mais nas redes sociais, a declaração do Haddad sobre o boicote. Mas ele anunciou pontos importantes em Davos, na Suíça. A questão da regra fiscal, que será anunciada ou proposta para o Congresso em abril e não mais em julho. Outro ponto importante, ele propôs a questão do ajuste fiscal via um refis também, que virá para as empresas, né? Então, quem tem empresa em dificuldade, com dívida com o governo, a partir de 1º de fevereiro, terá o programa Litígio Zero,
onde o governo vai renegociar as dívidas, dar desconto em juros e multas para obter uma maior receita. E, por fim, outro ponto positivo de Davos foi a questão da reforma tributária. Então, o Haddad quer propor uma reforma tributária, como a gente diz, fatiada, em 2 etapas. E a primeira etapa, ele deve apresentar também para ser apreciado pelo Congresso já no primeiro semestre, onde tratará mais de pontos como imposto sobre consumo, ICMS e IPI. Para, por fim, ou seja, a parte mais difícil, que é a parte da renda, né, tributar, vamos dizer assim, os ricos, vai vir para a parte final da reforma tributária, talvez só no segundo semestre ou até no próximo ano. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, daqui a pouquinho a gente volta.